Meus irmãos, nós, desde que fizemos a lista no início do ano dos temas, nós, pastores, eu digo, nós oramos por cada um dos temas. Mas esse do mês de julho, ele é carregado, como vocês já têm percebido, desde o primeiro domingo, ele é carregado com uma responsabilidade, eu vou dizer certamente, maior. Não que outros textos ou os outros temas não fossem importantes, mas falar dos destinos eternos, de uma coisa que é controlada exclusivamente pelo nosso Deus, e só Ele sabe quem Ele levará para a glória eterna e quem Ele condenará de maneira justa, evidentemente. Falar disso, pregar sobre isso, numa geração que não acredita nisso, é assustador. Então eu peço que você, com muita reverência, abra a Escritura em Mateus capítulo 10, por favor. E se concentre num único versículo, e não será só esse que basearei a mensagem, precisarei de outros textos bíblicos, mas os nossos irmãos da projeção ajudarão a igreja para encontrarmos mais rápido esses textos e nos concentrarmos na mensagem. Mateus capítulo 10. Eu peço que você veja o verso 28. Enquanto você procura Mateus 10, 28, eu sei que você é perspicaz e você vai lembrar que esse texto, esse versículo, aliás, está incrustado, está no meio de uma fala do Senhor Jesus para encorajar os seus discípulos a pregar o Evangelho, mesmo debaixo de ameaça de morte. Então é um texto de encorajamento. Preguem, não tenham medo. E aí o Senhor Jesus, dentro desse encorajamento, fala algo fortíssimo. Mateus 10, verso de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu posso pedir para a igreja fazer essa leitura mais uma vez? Não. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse nós devemos temer. Ore comigo mais uma vez, por favor. Senhor, a tua palavra é plena, suficiente, e ela é suficiente para todas as nossas necessidades terrenas, todas, sem exceção. Nós queremos pedir que o teu Espírito nos quebrante, nos ilumine, nos conduza a vivermos de acordo com o ensino dessa tua palavra. Porque não apenas o céu glorioso é um destino eterno real, mas o inferno também. Ó Deus, dá-nos reverência, dá-nos santo temor diante de ti, da tua palavra, mais do que nunca nesses instantes, que ouviremos a tua voz na proclamação da tua Escritura, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Não temam as pessoas que, quando muito contra o Evangelho e a vida cristã que você demonstra, vão te matar, arrancar sua vida terrena. Mas eles não podem matar a sua alma, é só o seu corpo. Vocês precisam temer verdadeiramente, antes e em primeiríssimo lugar, aquele que pode fazer perecer no inferno, destruição eterna por toda a eternidade mesmo, no castigo justo da ira de Deus, nesse lugar chamado inferno. Esse que é Deus fará perecer tanto a alma como o corpo. Isso diz muito.
Pessoas condenadas ao inferno receberão um corpo especial para sofrerem por toda a eternidade o castigo dos seus pecados terrenos. Meus irmãos, isso por si só, essa fala do Senhor, apesar de ser no meio de um encorajamento para fazer com que os seus discípulos e nós, crentes de outras épocas, continuassem encorajando e com muita avidez a proclamar a palavra, mesmo se ameaçarem a nossa vida terrena, que isso não é nada. O Senhor Jesus então coloca que existe um castigo eterno. E a nossa motivação para proclamar o Evangelho deve também incluir o temor daquele que condena de maneira justa pecadores ao inferno. E é exatamente isso que deve impulsionar você na sua vida santa, impulsionar você à evangelização. No dia 26 nós não vamos fazer um passeio no parque, ou no caso, na praça. Nós não vamos assim, eu não tenho o que fazer, eu vou lá. Aliás, amado, por favor, me entenda com amor. Se você não tem nada para fazer, e aí resolveu se inscrever para ajudar lá, porque você não tinha nada para fazer, então você não está compreendendo a real necessidade, a importância de evangelizar e, posteriormente, discipular pessoas e ver essas almas salvas. Literalmente estamos resgatando almas do caminho do inferno, de uma condenação certa pelos seus pecados. E o único jeito de mostrar a salvação é pregar de Cristo. A salvação pertence ao Senhor, eu sei. Eu sei que Ele pode salvar até sem pregação, se Ele quiser. Eu sei que Ele pode pegar moribundos segundos antes de sua morte e levá-los à glória se eles forem eleitos de Deus. Eu sei, eu creio nisso. Mas, como nem eu, nem você, detém o quem, o quando e o como o Senhor fará esses extraordinários, nós ficamos com o padrão. E o padrão é: ide por todo mundo e a toda criatura. Fazei discípulos, diz o próprio Mateus aqui no final do seu evangelho, relatando o que Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. É um ser humano, não importa de onde, situação física, saúde, se é rico ou pobre, se é estrangeiro ou não, nós vamos pregar a palavra. Se está passando apenas numa simples praça, ou se está lá sem nada a fazer, nós vamos pregar a palavra. Isso é intencional. Por quê? Porque Deus é o único que pegará esses carregados de pecado, impenitentes, não reverentes diante do Senhor, não arrependidos, e os lançará de maneira justa no inferno, porque o pecado do ser humano ofende esse Deus. E você está num mundo que não acredita nisso. Eu lhe provo. Em 2019, não faz muito tempo, em 2019, um historiador catalão, melhor dizendo, ele era da Espanha, da Catalunha, portanto, Antoni Ferretti. Ele é autor de um livro, A Bíblia, o que realmente a Bíblia diz. Mas eu não quero falar desse livro. Eu quero falar de um artigo que ele publicou, dizendo assim: a crença no mito do inferno é a maior aberração que já existiu na história da humanidade. Por muito tempo, ele falando, eu quis saber como a igreja adotar a crença dessa barbárie, quando e por causa de quem, mas parecia um tabu. Está claro que a Bíblia não pode fazer qualquer aproximação com esse assunto. O doutor historiador Antoni Ferretti, ele ainda é vivo, tem 90 anos, mas ele é vivo. A doutrina do inferno que ele coloca nesse artigo, ele diz, foi incorporada à igreja ao longo dos séculos, influenciada por teólogos e decisões conciliares. Ele está especificamente falando dos concílios, desde os pais da igreja e os concílios exclusivos do catolicismo romano. E ele coloca no artigo que isso é criticado por ele, por ter raízes mais em interesses institucionais do que em fundamentos bíblicos.
Ah, pastor, é um historiador, é na área acadêmica. Faça uma enquete. Amanhã, segunda-feira, quando você chegar e encontrar o seu vizinho, ou lá no seu trabalho, ou, bom, escola não, porque muita gente está de férias. Aonde você encontrar uma pessoa, pergunte para ela, diz para mim, você acredita num inferno real, lugar preparado por Deus para castigar por toda a eternidade aqueles que não creem nele? A resposta não será com todos os detalhes e sabedorias acadêmicas como do senhor Anthony Ferretti. Simplesmente vão dizer, isso aí é um absurdo. Amados, nós vivemos dias em que a doutrina do inferno é uma doutrina evitada, diluída e reinterpretada. E nós, igreja, parece que não gostamos de falar isso. Quando chegarmos no evangelismo do sábado, dia 26, as boas novas do evangelho, lembrem-se disso, e eu quero repetir isso, as boas novas do evangelho só terão sentido se falarmos corretamente das más notícias, que também compõem o evangelho. Então, nesse sermão, nessa mensagem, onde o Cristo encoraja os seus discípulos a propagar, mesmo a custo da sua vida, ele que disse, não temam quem só vai poder, para impedir sua proclamação, matar o seu corpo. Não tenham medo disso. Temam, antes de tudo, aquele que tem o poder de não apenas matar o corpo, mas a alma, encaminhando no inferno. Você leu a tradução correta. A palavra inferno está aqui. Sim. Não dá vontade de mandar esse vídeo desse sermão para o idoso doutor em história Anthony Ferretti? Quem vai na Espanha aí nessa semana, pode levar. Mostre para ele, porque o que nós vamos falar aqui prova claramente e de maneira realmente gritante. Deus está falando, o inferno que eu criei é real. E pessoas irão para lá. Não, amados. Nós não vamos, apenas porque faz tempo que a gente não dá Bíblia para pessoas estranhas, ir lá na praça. Nós vamos resgatar almas que não sabem que estão indo para o inferno. Isso mesmo, não sabem. Existem centenas na nossa cidade, centenas no mínimo de igrejas evangélicas. Mas eu não sei quantas estão proclamando o evangelho. Eu quero perguntar para você, crente, meu irmão, minha irmã, que diz que Jesus salvou você, realmente nós temos proclamado o evangelho? Não fique apenas descansando que temos muitos discipulados, duas classes de catecúmenos, que coisa preciosa, a igreja normalmente repleta, que bênção, e ainda tem susanenses morrendo e indo para o inferno. Você que não sabe. É maravilhoso darmos dinheiro no gasofilácio para os missionários, orarmos por eles dominicalmente, eles que estão a quilômetros de distância, e eles estão vendo aquelas almas perecerem. Mas eu estou em missão com eles. Sim, é verdade, você deve orar e dinheiro nessa conta. Mas você tem Cristo, eu tenho Cristo. Como eu tenho propagado isso? Sim, aproveite essa oportunidade. Porque Deus é o único que tem o poder de salvar. Mas as pessoas só entenderão o porquê Ele tem poder de salvar quando entenderem que Ele é o único que condena. Meus amados, o próprio Senhor Jesus, Ele não se esquivou de tratar desse tema aqui com clareza e com seriedade. Nesse versículo 28 que eu li para vocês e os irmãos repetiram, ele nos alerta sobre aquele que tem o poder para lançar no inferno a alma e o corpo. Essa advertência é parte essencial do evangelho e, portanto, tem que nos levar a temer ao Senhor. Sigam as minhas divisões aqui. O primeiro ponto que eu quero mostrar é a realidade do inferno na revelação bíblica. Então acompanhe os textos que serão projetados. Vamos começar desde o Pentateuco, Deuteronômio 32, 22. Porque um fogo se acendeu no meu furor, arderá até o mais profundo do inferno.
Consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Ali a palavra hebraica é Sheol. Guarde isso. Eu preciso aqui mencionar isso. Porque existem traduções que estão nas suas mãos e que não colocaram a palavra inferno. Até colocam a palavra hebraica Sheol. Para você que não precisa e não tem obrigação de saber hebraico, falar, vai ver que é uma coisa ruim. Ou põe a palavra morte, mas não aparece a palavra real, inferno. Jó, capítulo 26, verso 6. Vocês conseguem ler, por gentileza? Abismo e o além. As palavras são Sheol e Abaddon. Sabe o que elas representam? Inferno e destruição. Aliás, preste bem atenção aqui, porque um entendimento claro que Deus, através de Jó, está falando, é que o inferno está descoberto perante Deus. Então quer dizer que Deus estará no inferno, sim. Só que Ele não vai estar com bondade, alegria, misericórdia e graça. Ele estará com justiça e ira para sempre e sempre. Não está descoberto o além, isto é, o Sheol, o inferno. O Abaddon, a destruição, não está coberta aos olhos dele. Que destruição é essa? O inferno. Salmo 16, verso 10. Você vai entender e vai relembrar por que esse texto é importante, porque os apóstolos repetiram esse texto em cumprimento a Cristo Jesus em Atos 2. Preste atenção, Salmo 16, verso 10, o que diz? Salmo 16, verso 10. Não, é esse, isso. Pois... Preste atenção, isso é o salmista falando. Mas você percebe, não permitirá que o teu santo veja corrupção? Espera aí, isso é um salmo messiânico, isso aponta para Jesus. Pastor, como é que a gente tem certeza? O Novo Testamento aplicou assim. Sabe uma das regras de interpretação bíblica corretíssima? A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando você vê o Novo Testamento pegando um texto do Antigo Testamento e explicando e aplicando, é porque essa é a verdadeira e única interpretação. Veja se não é isso, agora sim. Atos 2, 27. Leiam por gentileza. No mesmo capítulo, verso 31. Sabe qual é a tradução do morte em hebraico do Salmo 16? É o bendito Sheol, que na verdade é a palavra inferno. E quando chega em Atos 2, sabe que palavra grega que foi traduzida? Hades. Hades não é morte e enterrar debaixo da terra, é inferno. Alguns dizem que Jesus desceu ao inferno. Eu não vou pregar sobre esse texto de Pedro agora não, fique em paz. Não, ele não ficou lá, não desceu lá, o corpo dele não viu corrupção, conforme a promessa, ou melhor dizendo, o Salmo Messiânico 16, verso 10. Mas há uma certeza, existe inferno. Pastor, mas até a nossa Bíblia aqui colocou morte, não o Hades, isto é, inferno. Talvez você use a NVI. Agora os irmãos da NVI vão pôr a mão na cabeça. Né? Pastor, o senhor que é chato, não gosta de algumas versões. Eu queria ser só chato. Mas você que tem a NVI, por exemplo, o termo inferno, que é o Sheol em hebraico, Hades e Geena no grego, não é uma invenção medieval, mas é uma realidade bíblica. Autores bíblicos, estudiosos, começaram a investigar, e você pode fazer essa mesma investigação nas traduções modernas, como, por exemplo, a querida NVI, ou a NIV, né? Nova Internacional Versão, ou a NVI americana, que foi traduzida por português, não importa.
essa NVI. Eles minimizaram esse ensino quando removeram o termo do inferno, a palavra inferno, de todo o Antigo Testamento. Leia a sua NVI. Agora todo mundo vai esconder. Não precisa esconder não. Tem no seu celular, não tem problema. Você pode depois dar um Google. Chegue em casa. Todas as vezes que é inferno no Antigo Testamento, a NVI não pôs essa palavra. Não colocou. É um erro grave de tradução e de teologia. Por quê, pastor? Porque estamos vivendo numa época que as pessoas vão dizer para você, você é um daqueles malucos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que é inerrante, infalível. Olha os estudiosos, historiadores, cientistas, blá, blá, blá. Não, isso tudo é baboseira. No seu trabalho falam isso, na sua escola falam isso, nas universidades, na rua onde você mora. E talvez algum cristão que você crê diz assim, Deus é tão, tão, tão amoroso, não vai condenar as pessoas eternamente para um sofrimento, não, o meu Deus é amor. Eu falei isso no sermão anterior sobre o inferno e sobre o céu. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele não pode negar a sua essência. Amados, Deus revelou o inferno como parte do seu juízo santo sobre o pecado. É por isso que o incentivo de Jesus aos pregadores e seus discípulos era: temam aquele que condena alma e corpo para o inferno, por causa do pecado. Não é simbólico, não é temporário, o inferno é eterno, e a pessoa estará consciente e receberá a justa justiça de Deus. Mas não vai adiantar você falar do inferno se você não trazer o consolo da salvação. Lembra de João 14, verso 2 e 3? Leia, por favor, o que diz o texto maravilhoso? Isso é um absoluto da boca do Senhor Jesus, para aqueles seus discípulos, aqueles que estavam ali, os 12, sem entender muito. E olha que Jesus já havia repetido várias vezes que ele tinha que ir para Jerusalém, padecer, mas depois ele ia morrer e o terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele já tinha explicado isso. Aqui, amados, esse texto é precioso. Ele afirma primeiro, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse aqui assim, eu não ia ficar inventando isso, eu não minto, eu sou Deus, é o que Jesus está falando. Tem salvação eterna, tem um lugar eterno para o seu povo, e eu vou garantir isso para você. É isso que significam as palavras, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar, aqui é a segunda vinda de Jesus, vou voltar, e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. Ei, você tem que ter coragem de falar que aquela pessoa que infelizmente não crê em Cristo como Senhor e Salvador, e se você está no nosso meio e não tem essa certeza, infelizmente o seu pecado ainda deixa o Deus santo e justo e bom irado, e sobre você permanece a ira dele. Mas não é só para ser um terrorismo isso. É para apontar para uma verdadeira salvação essa. Ele está dizendo, eu vou buscar vocês para ficarem comigo para sempre. Para sempre. Então ele trata o pecado. Então ele transforma a nossa situação de contrários a ele, nos transformar-nos favoráveis a ele. E isso é conversão, isso é salvação, isso que precisa ser proclamado. Qual é o problema do ser humano? É a economia, é o governo, é X, Y, Z? Não, o problema do ser humano tem um nome só, pecado. Ele nos separa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você prestou atenção no sermão hoje de manhã do reverendo Laércio? Porque eu prestei bem atenção.
A gente tem que ter uma confissão de fé. O que você confessa? Que Deus é criador, não é? Que Deus é salvador, não é? E aí Ele nos santifica e Ele nos leva para a vida eterna, é isso? E por isso a gente tem que proclamar. Então estou terminando o sermão dele, dando mais um ponto. E o ponto é, você tem que proclamar, porque a realidade do inferno pesa sobre a cabeça de todo pecador impenitente. Mateus 25, 46. Esse é um dos textos mais fortes e terríveis da boca do Senhor Jesus sobre isso. Como conclui o julgamento final que Ele fará quando voltar? Leiam por gentileza. Quem são os justos? Os resgatados pelo Senhor, convertidos, que ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados. E os outros? Aqueles que continuam nos seus pecados. Estes vão para o castigo, e aí tem uma palavra que qualifica, que explica o castigo. É um castigo? Você já se deu conta disso? Ou você ama Jesus, porque é muito legal ter amigos da igreja. Eles até são culturalmente mais elevados ou desenvolvidos. É por isso? É porque é um ambiente seguro para os seus filhos? E por isso é melhor crer em Cristo e se submeter a discipulado, classe de catecúmenos, exame no conselho? É só para isso? É um clube ou é uma agência de salvação? Porque é isso que nós precisamos anunciar com base nessa verdade. Nós pregamos o Evangelho para livrar pessoas do castigo eterno. É isso. E essa conversa, esse discurso, esse ensino está completamente fora da moda do século 21, desse mundo pós-moderno. Não chama a atenção. É que eu não posso passar aqui porque o YouTube vai derrubar a gente. Existe um short de um pastor de uma igreja jovem da nossa região. Eu já falei isso, eu devo ter falado. Ele dizendo assim, olha, quando você prega o Evangelho, né? Ele mostrou uma imagem de um dia ensolarado. Olha que sol bonito, agradável e tal. Aí ele diz nesse pequeno vídeo, você vai pregar o Evangelho e vai falar do inferno? Que coisa feia! Fale que Jesus é o sol da justiça. Olha que coisa mais agradável. Vem com esse papo do inferno. Para com isso. Um pastor de jovens. Aí você diz, pastor, é estilo de igreja diferente. Não! É mentira antibíblica proclamada aos quatro cantos na bendita internet. E você vai absorvendo aquilo. É Instagram, é rede social, é YouTube, é mais não sei o quê, é Snapchat, é TikTok, é sei lá o que vão inventar. E você está bebendo aquilo, bebendo, massificando sua cabeça, crente. Você acha que Satanás não está nessa? É só o ser humano corrupto também. Mas o diabo está lá. Eu vou enfiar na cabeça desses crentes, principalmente os tais dos reformados, presbiterianos, calvinistas. Eu vou enfiar na cabeça deles, de tanto falar que nós estamos num mundo melhor. Para com isso. Você não é mais puritano do século XVI ou XVII. Joga fora a confissão de fé de Westminster. Para com isso. Olha, você tem que ser melhor. Muda a cor dessa igreja. Né? Não, é sério isso. É que quando eu lembro desse negócio de cor, me dá uma... Pinta de azul, para ver se olha. Preto não. Azul. Nossa, Jesus. Amados, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas mensagens impactam você? Eles compram aqueles microfones incríveis. Como é que é o nome, presbítero Grego? Para YouTube. Tem um negócio bom, não é? Microfone para a internet. O Gregory manja disso. E aí eles falam com voz melosa. O sermão, a mensagem. Estamos aqui, falar a palavra de Deus. Não é? De vez em quando eu fico com inveja da voz do reverendo Laércio. Que voz, não é? Ele é o próprio locutor. Depois ele vai ficar brigando comigo. Eu não consigo, eu não tenho essa voz. A minha voz é essa, clara rachada. Presta atenção, pelo menos você vai acordar. O povo está envolvendo você num evangelho que não tem condenação. Então me diz, se não tem condenação, qual é a necessidade de salvação? Pensa,
Entende? Então é só dar um up na sua vida, é só te vestir com umas roupinhas melhores, é só você ter um linguajar diferente, o evangelicalês, é só andar com um povo diferente, mais legal, mas não precisa mudar tanto a sua vida. Não, a igreja não vai tratar você, disciplinar você, se for o caso, colocar a Bíblia como única regra de fé e prática. Cada um é uma liberdade. Aliás, estou repetindo parte do sermão do reverendo Laércio. É uma liberdade, né? Não, queridos, não. Eu vou pular o Apocalipse 21. Jonathan Edwards, lá no século XVII, ele disse assim: naturalmente os homens tendem a negligenciar a eternidade, estão mais preocupados com um pedaço de pão hoje do que com o tormento eterno amanhã. Me parece que se eu falar isso hoje, trocando algumas palavras, é igual o que temos vivido. Relembre Mateus 10, 28. Leia de novo comigo o que Jesus disse mesmo. Não presta atenção o que Jesus está dizendo. Primeira coisa que Jesus está dizendo: a morte não é o problema, a condenação eterna é. João Calvino, afirmando sobre esse texto, diz: o temor de Deus é a única defesa contra todos os medos terrenos. Tema Ele, porque Ele condena ao inferno. Isso mesmo, para você entender o Evangelho. Jesus começa aqui nos lembrando de que homens são limitados. Eles podem no máximo destruir o nosso corpo. A alma, que é a parte imortal do ser humano, não está nas mãos dos nossos perseguidores, nem nas mãos de Satanás, não esqueça, mas somente nas mãos de quem? De Deus. O autor presbiteriano, comentarista do passado, William Hendrickson, disse assim: é possível que os inimigos de Cristo, é possível que eles destruam o corpo, isto é, matem os discípulos, mas isso é tudo o que podem fazer. Então, não há vergonha quando a gente for na praça, ou quando você evangeliza pessoalmente no seu cotidiano. Não tem que ter nenhum medo, nem nada. Qual é o máximo que podem fazer? Matar você, ponto. Mas se você morrer como cristão, você vai direto e reto para onde? Para a glória eterna. Lembra também o último sermão que foi o reverendo Laércio, domingo à noite, que ele pregou. Ele falou do rico e do Lázaro, lembra disso? Dizendo que, sim, os dois morreram e imediatamente cada um já foi para o seu destino eterno. Isso quer dizer, amados, que o pior que o mundo pode fazer não é suficiente para destruir a nossa eternidade, fruto da salvação em Cristo. O corpo pode ser queimado, enforcado, baleado, mas a alma permanece viva, aguardando o julgamento. Mas aonde? O crente redimido, salvo nessa terra, aonde ele vai aguardar a segunda vinda, o julgamento final? Na eternidade já, com o Senhor. Aquelas almas debaixo do altar de Apocalipse 6, lembra? Senhor, quando vai vingar o nosso sangue, Senhor? Quando o Senhor vai voltar, Senhor? E eles estão lá, lembra? Eu gosto de citar esse texto, você precisa decorar esse texto, porque eu quero estar lá. Amados, eu sei, eu já falei isso em outros momentos, muitos aqui querem ver Jesus voltando. Se Deus preparar para ser a nossa geração, que bênção. Mas eu não estou fazendo caso disso, eu estou fazendo caso de ir direto e reto para a glória eterna. Primeiro porque se eu já for para o céu, eu vou pecar menos. Se eu já for para o céu, eu vou fazer um serviço perfeito lá, porque o meu serviço aqui é imperfeito. E lá, eu vou poder clamar consciente: Senhor, lembra dos ímpios que estão zombando do teu nome, estão questionando e sendo arma de Satanás contra a tua igreja. Se vinga, Senhor, volta, Senhor. Em Apocalipse 6, depois leia lá, diz que o próprio Cordeiro dá vestes brancas, dá um alento dizendo: descanse mais um pouquinho, até que todos os teus irmãos que vão chegar na glória eterna antes da minha segunda vinda, antes do juízo, o número deles for alcançado. Aí nós vamos descer com tudo. Por que vamos descer?
Porque segundo Paulo em 1 Coríntios 15, os que morreram em Cristo serão os primeiros que serão ressuscitados. Você fica orando assim? Senhor, pode preparar para mim a morte, não tem problema, porque o Senhor prometeu ressuscitar o seu povo primeiro, e o ímpio vai ver, e depois uma ressurreição geral de toda a raça humana, para poder participar do julgamento final, e aí sim, aqueles que são do Senhor para a glória eterna, com corpos glorificados e também com um corpo especial, o castigo eterno no inferno dos ímpios. É isso, amados. Esse é o ponto. Isso é um contraste bem forte entre aquilo que os homens podem fazer e o que Deus pode fazer. Você faz parte de uma família, de um corpo que não tem medo de nada. Sabe o que Satanás mais teme? Um crente que só teme a Deus. Porque ele não pode. Esse crente resiste ao diabo e o diabo foge dessa pessoa. Um crente foge das paixões do seu coração, porque ama tanto, tanto, tanto ao Senhor, que vai querer obedecê-lo em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O mundo se torna indigno de pessoas que, resgatadas por Cristo, têm como seu grande valor, como seu único tesouro, Deus e agradar a Ele e andar por causa e somente em Sua palavra. Você que foi salvo, precisa viver assim, e não temer falar de Cristo para ninguém, porque nós precisamos livrar essas pessoas do inferno. Amados, os dois destinos eternos são reais. Veja comigo, rapidamente, mais porções da Escritura. 2 Coríntios 5:1, o que diz o texto? Sabemos. Nós temos, mesmo se a vida aqui for difícil, é o que Paulo quer falar, mesmo se vier doença, esse corpo envelhecer, dores e todo o problema que você e eu conhecemos do lado de cá do céu, e se isso acontecer, nós temos uma casa que é o quê? As duas últimas palavras, eterna nos céus. Você tem certeza disso? Eu queria ter a certeza de que cada membro da nossa igreja, sem exceção, tivessem essa certeza. Porque quando você tem essa certeza, você é mais santo. Você não quer, você vai controlar sua boca. Você vai começar a orar mais, colocando todos os seus pensamentos cativos ao pensamento de Cristo. O que é isso? Você pensa antes de pensar, para pensar antes de falar, e pensar antes de falar, antes de agir e fazer besteira. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho uma casa eterna nos céus. Filipenses 1:23, preste atenção no que o texto diz, é Paulo falando. Ora, eu sei que você lê Filipenses todo e versículos depois, Paulo vai dizer, mas por causa de trabalhar para Cristo e por causa de vocês, irmãos, é melhor que eu continue. Ele fala isso, mas ele afirmou nesse 23, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, porque isso é real, o céu é real. Você vai ter coragem de ir lá na praça, entregar um folheto e falar assim, eu quero só que você ouça uma verdade. Nossos pecados exigem condenação eterna no inferno, mas Deus preparou uma salvação eterna para nós em Cristo. Você precisa saber isso.
É difícil você colocar isso, não apenas de maneira verbal, mas crendo nisso. Porque muitas vezes estamos no nosso trabalho, na escola, na universidade, ou até dentro de casa, ou na vizinhança, e diante de pessoas ímpias, e isso não sai. Estamos com familiares, e ficamos com medo do que eles vão dizer. Não esteja nem aí, com amor, porque tem que falar a verdade em amor. Mas fale, eu amo tanto você, que eu não quero que você vá para o inferno. Isso é amor. Qualquer coisa diferente disso é hipocrisia, é mentira. Ah, amados, existem tantos textos, tantos, mas eu quero lembrar a confissão de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 32 e o capítulo 33. No item 1 do 32, em resumo, diz assim: os justos são recebidos nos mais altos céus, os ímpios são lançados no inferno. Capítulo 33, os justos irão à vida eterna, mas os ímpios serão lançados ao tormento eterno. E um dos maiores teólogos de todos os tempos, Louis Berkhoff, disse: o céu e o inferno são as manifestações finais da justiça e da misericórdia de Deus. Então, o que você deve fazer com essa verdade? O inferno é a expressão da ira justa de Deus. Veja o que Jesus está dizendo nesse nosso único versículo de Mateus 10, 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui a ênfase bíblica, você pode chamar de ênfase teológica, não importa. É mais profunda, é a parte mais importante desse versículo. Jesus está falando de Satanás. É isso? Aparece Satanás aqui? Não, ele não está falando dele. Jesus está falando então de quem? De Deus. Não é Satanás que manda no inferno, ele não tem um tridente, ele não é vermelho e etc. Não. Tem gente que entende isso. Nós vamos lá para Satanás ficar com seu garfo. Que isso? Não ri não, porque tem gente que acredita mesmo. Você precisa pedir misericórdia. Que negócio é esse? Não, é Deus que está falando. Jesus está falando que o Deus eterno tem essa designação. O versículo 28 não é um aviso contra o diabo, mas é contra Deus, que tem poder para destruir a alma e o corpo, mandando para o inferno. Veja a frase fazer perecer. Destaca o seguinte: esse termo não implica necessariamente aniquilação, destruição, aniquilamento da alma. Já ouviu essa heresia? É heresia. Tem uma igreja que ensina isso constantemente, até com seus doutores arqueólogos. É muito triste, mas eles creem assim: não, Deus vai aniquilar. Não. Fazer perecer significa ruína final e irreversível. Em outras palavras, não é que Deus elimina a existência da alma, Ele a envia para um estado eterno de separação consciente e sofrida da sua presença. Raciocina comigo. Se o inferno, lembra do rico e do Lázaro? Lembra de Lucas 16, foi pregado domingo passado. Lembra que lá em tormentos, o rico estava lá, lembrando da sua família, portanto lembrando da vida anterior que viveu. Lembra disso? Lembra Abraão falando com ele, dizendo a distância entre um lugar e outro, e de que Lázaro tinha recebido os males, tanto quanto em vida recebeu o rico os seus bens? Lembra disso? Então, peraí, ambos estavam lembrando das coisas que viveram lá no céu. Você vai agradecer o quê? Você já foi ensinado que lá no céu você não vai lembrar de nada? Glória a Deus. Por quê? Não sei. Eu estou aqui, mas da onde eu vim mesmo? Você acha?
Não, querido, você vai lembrar. Você vai lembrar das lutas, dores, mas não com a tristeza, não com a amargura, não com aquele ímpio, aquele falso irmão, falava mal de mim pelas costas. Não, você não vai. Você vai falar assim, de maneira justa Deus mandou ele para o inferno. Glória a Deus. Você vai dizer isso. Porque lá você vai viver a justiça plena dele. Você vai glorificar dizendo, lá na terra, lembre, irmão, como ele perdoou os nossos pecados, como ele teve misericórdia da nossa igreja, quando ele mandava a gente pregar o evangelho, as almas se convertiam. Nós estamos aqui para agradar a ele para sempre. E quando a alma perdida chegar no inferno, com raiva, com ira, com amargura, vai lembrar, muitas vezes falaram aquele evangelho para mim, eu não quis mesmo, agora olha como Deus é ruim mesmo, eu estou sofrendo aqui. Não pense que lá no inferno eles estarão, eu devia ter aceitado, esse é o meu sofrimento. Não! Estarão com mais rebeldia, porque de maneira justa foram condenados pelo Deus justo. E eles verão Deus em sua ira. Eles lembrarão das oportunidades, das maledicências, dos atropelos e sofrerão. Eu quero poupar tanto vocês disso. Você deveria orar para que pessoas que você ama, dos desviados àqueles que ainda são totalmente ímpios, que eles não fossem para lá. Orar e pregar a eles, porque isso é real. Irmãos, precisamos falar mais alguma coisa? Será que você vai acreditar em historiadores como o senhor Anthony Ferretti? Eu precisarei mencionar Romanos 2, Apocalipse 14. Eu precisarei falar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, conforme Provérbios 9, 10. Porque Jesus, em Mateus 10, 28, está dizendo para nós temermos aquele que faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, amados, diante de tudo isso, vamos aplicar ao nosso coração? Apenas fique com Mateus 10, 28. Só isso. Marque na sua Bíblia. Decore essa semana. Só esse texto. Aplique. Temamos a Deus com reverência, pois Ele é o justo juiz eterno. Não nos envergonhemos de pregar sobre o inferno como parte do conselho de Deus para a salvação. Busquemos refúgio em Cristo, o único Salvador que nos livra do inferno. Porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,10 diz, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Rejeitemos, queridos, o sentimentalismo moderno que transforma Deus Santo em um avô indulgente e incapaz de julgar. Jogue essa ideia fora. Evangelizemos com urgência. A última vez que eu vi a lista de inscrição, tinham só 110 pessoas que vão evangelizar. Se nós temos, 500, vamos tirar, 400 membros. É muito. 300. Só tem 110 que vai evangelizar. Os outros que completariam esse número 300 vão trabalhar, viajar. Alguns vão, já até falaram para mim, pastor, eu tenho que trabalhar, infelizmente. Ora por nós, então. Mas tem mais gente. A gente precisa entupir aquela praça. É um mar azul, escrito sólido é o glória, para as pessoas olharem, que malucos são esses? É o povo que crê que Jesus é o único que pode salvar do inferno, porque Deus manda pecadores ao inferno, mas Ele preparou salvação única em Cristo. Você consegue falar isso? Porque isso é evangelizar. Você consegue pegar um telefone dessa pessoa e dizer, a nossa igreja é na Portugal Freixo 363, aqui no centro, dá para ir a pé.
Você consegue falar assim, vem para um culto, a gente estuda a palavra na sua casa, porque essa igreja faz isso, vocês fazem isso. Você consegue ir lá, eu quero orar, qual o seu pedido? Ai, ora, é porque meu cachorrinho está ruim. Tudo bem, você vai orar pelo cachorro? Por último, Senhor, pega essa vida, que bom que ela estava aqui. Senhor, aplica a tua salvação, porque o inferno é real. Cuida do cachorrinho, olha como ela é cuidadosa com seus animais, mas não vai adiantar nada, Senhor, o Senhor curar o cachorro e não salvar essa vida do inferno. Eu vou ficar lá na faixa. Genésio disse, eu vou ficar lá. Isso, enquanto estiver lá com a faixa, com um versículo bíblico, vai passar um transeunte lá na faixa, ele dá um folhetim. Crê em Jesus, Ele é o único que salva do inferno. E aquela, amém, isso, Genésio. Aí a pessoa vai falar, velho doido. Genésio, tem isso. Só Jesus vai me salvar no inferno. Essa pessoa vai sair, vai chegar na sua casa e vai ficar com aquilo, só Jesus salva do inferno. Aí vai tomar banho, vai ligar o chuveiro e parece que o chuveiro caindo quentinho nesse frio está dizendo, só Jesus salva do inferno, só Jesus salva do inferno. E aí essa pessoa não é possível, vai para o serviço, vai pegar o trenzão, e o trenzão faz cré, faz ou não faz? Faz, cré, e aí parece, só Jesus cré, salva do inferno, só Jesus salva. Não é possível. Aí você vai encontrar essa pessoa, ou ela vai falar, olha, eu estou vindo aqui porque eu não aguento mais ouvir que só Jesus salva do inferno. Aleluia! Aí você fala, vem cá que nós vamos fazer discipulado com você, sabe por quê? Porque só Jesus salva do inferno. Amém. Vai evangelizar, vai consolar o seu coração com a verdade da salvação. Seja confortado com a eternidade real para aqueles que Ele salva. É isso. Mateus 10, 28. Não temam aqueles que vão matar o seu corpo, porque você pregou o Evangelho. Tema antes aquele que pode pegar o corpo e a alma e condenar ao inferno. A esse temei. O que mata o corpo? Não. As boas novas só serão entendidas se as más notícias forem compreendidas. Amém.